Os trabalhadores da ferrovia, geralmente eles têm um discurso de amor sobre o seu próprio objeto de trabalho. E particularmente os maquinistas têm uma relação com a máquina que é diferente de uma relação direta com o instrumento de trabalho. É mesmo que vê um bando de moças bonitas, mas no meio daquela turma tem uma que prende mais atenção. Eu gostava muito, gosto ainda da 21. Acho ela mais bonitinha, né? O apelido dela é bicicleta. Essa aqui no apelidava é de andorinha. Nós enfeitávamos ela toda, eu tinha um enfeite aqui, até que eu ainda tenho esse enfeite lá em casa. Enfeitava, punha duas estrelas, meia lua aqui, e a caixa de fumaça muito limpinha aqui, pintadinha, a abraçagem, tudo limpinha que era um espelho. Eu gostava de tratar da máquina, da locomotiva. 333, uma senhora pacífica. É uma verdadeira Miss Universo, sabe? Uma máquina alta, bonita, boa de linha. Aquilo tinha que andar, era coroada para lá, para cá. Mas naquele tempo não mexia com coroa de nada, né? Aí eu gostava de cuidar dela direitinho e eu não gostava muito que os outros companheiros entrassem dela para tocar, não. Porque eu zelava dela direitinho, viu? Muitos deles não conseguem perceber a locomotiva, por exemplo, como uma ferramenta, mas como instrumento de trabalho, mas como um companheiro de trabalho, né? Elas ganham um caráter de ente, ganham uma certa... como se tivessem vida, né? Esse é o discurso que a gente mais encontra quando conversa com um maquinista, por exemplo, principalmente esses maquinistas que trabalharam com locomotivas a vapor. Eles têm uma visão dessas máquinas que vai muito além da própria função dela, né? Alguns contam casos de conversar com a máquina, de tratá-la de um determinado jeito, que ela se comporta de uma determinada maneira com um ou com o outro, enfim. Tem uma série de fatos, né, que levam a gente a entender um pouco essa diferença, né, do comportamento do trabalhador ferroviário, principalmente esses que trabalharam numa lida, no final das contas, um pouco menos, talvez eu esteja exagerando, um pouco menos pesada, né, que na verdade o trabalho do maquinista, eles dizem que é um prêmio, depois de ter trabalhado muito com o peso de ser o foguista, que é aquele que carrega a fornalha, que trabalha direto com a cara no fogo, carrega peso, carrega lenha, carrega carvão, foi treinado naquilo, ele vai ganhar o prêmio de ser o maquinista, vai ser o que vai ficar sentado do lado da janela e vai conduzir a máquina, e se sente o chefe do trem. Eu trabalhei de auxiliar de maquinista, assim, de foguista, 18 anos. Como maquinista, eu trabalhei 12 anos, sabe? Eu fui escriturário, fui datilógrafo, tomei conta em posto de abastecimento, rondante, mecânico de truque de carros de carga, lá em Garças de Minas também. Enfim, há uma variedade imensa de serviços, sabe, eu andei fazendo aqui. O meu tempo com locomotiva foram 26 anos. Trabalhei 6 meses de lenheiro. Depois eu trabalhei na manobra, depois eu tornei fazer outro curso, passei e fui viajar de auxiliar. 17 anos, naquele tempo falava foguista, né? Aí eu fui maquinista, 16 anos. Nós sanfonenses e tiradentinos, não nos demos conta ainda da importância disso.
nós mais velhos e os ferroviários mais velhos que a gente, que ainda estão aí aposentados, temos uma noção, ainda que não muito aprofundada, da importância desse trem. Primeiro, quando eu entrei na rede aqui, e foi em 1952, nós arrumou serviço aqui na rede. Primeiro a gente rachava toco aqui para queimar, fazer carvão, sabe? Depois, quando era de tardezinha, o escalador mandava a gente em casa buscar um barainho para ir lá em Gonçalves Ferreira buscar um trem de lenha. A gente trabalhava o dia inteiro, a noite inteira, outro dia inteiro, outro dia a noite inteira, porque carregava a lenha e tinha que vir embora para casa, sabe? Então era 2 noites trabalhando. Às vezes eu chegava aqui em São João, chegava de madrugada, saía à noite, viajava muito, ia viajar 400 quilômetros, minha filha. Aí eu gastava 3 dias, né? E não dormia, era sem parar, né? E não tinha hora. Era de dia, de noite, com chuva, sem chuva, com sol, tudo. Era chegar à composição, a turma já estava lá para descarregar. E assim foi, era descarregar lenha, empilhar, abastecer as locomotivas e etc. Nós vinha naquele trolezinho, entrava aqui na oficina, aí levava os trem que precisava, né? O meu trabalho é o caso, tem muito serviço aí de quando a linha está ruim, a gente tinha que ir lá levantar aquela, com as alavancas ali assim, socar ali por baixo daqueles grumetes. Sempre nivelando aquela linha aí, outra hora capinando a turma, né? Aí no começo tinha as turmas, 8 quilômetros para cada 4 trabalhadores e um feitor. Depois, por último, já tinha, eles acabaram com esse negócio de turma, que tinha as moradas e tudo. Nós fazíamos aqueles grupamentos, ia assim junto com a estação, às vezes ficava ali semana inteira, mês inteiro. Saía sexta-feira, segunda-feira, voltava sexta-feira à noite. O segredo meu, eu não sei, né? Porque o serviço é muito. Naquele tempo... Naquele tempo o carvão era pesado mesmo. Era pesado, a mão daí não fazia aquelas coisas, fazia de sangue. Carvão e lenha. Carvão e lenha. Então era uma vida muito sofrida. Então, meu segredo mais foi isso. Trabalhei nesse aqui, nesse automóvel de linha aqui, o número 11, carregando o engenheiro doutor Amarante e doutor Antônio Saraiva, que foram meus 2 engenheiros aqui em São João del Rei. Meu pai trabalhou, era aposentado, tinha 2 que era feitor de turma, um trabalhador de turma. O meu avô foi ferroviário, meu pai foi ferroviário, então eu acompanho a rede ferroviária desde... Eu estou com 62 agora, isso tudo a gente acompanha há muitos anos, né? Aqui em São João eu sempre falo que esse trenzinho era muito bom, porque andava cheio, era pescador, era passarinheiro, eu mesmo, eu tenho filho lá em casa que nós trocava a roupinha de criança, a roupinha deles, à beira de rio, nessas lagoas para baixo, que está aí nas folgas, né? Ou quando eu estava de férias, que a gente tinha um foguinho, nós ia dar uma voltinha de trem, era muito gostoso. Até hoje meus meninos falam, aqui em São João de vez em quando tem um trenzinho aqui, na época da festa da rede, comemoração da rede, sempre tem um trenzinho passageiro, nós vem, e para eles não tem coisa melhor, porque... E aqui no nosso tempo a gente quase não... A gente andava demais de trem também, né, para baixo, para cima. Você sabe, meu pai foi ferroviário, nós era 5 irmãos ferroviários, viu? Nós era 3 maquinistas, era eu e mais 2 irmãos. Eu tenho essa coisa comigo, que a rede, eu tenho o retrato das máquinas lá em casa, né? Arrumadinho, graças a Deus. Tá? O maquinista costuma fazer o horário pela cadência da tiragem do chaminessa, muitos é pela contagem de junta de trilho. Eu era muito mais pela cadência lá do chaminessa. Nossa, que beleza! Quando estava subindo serra assim, que estava aquele negócio, aquele barulho, aquele segmento todo,
Eu falei, estou fazendo um bom horário. Eu pensava comigo, não falava, né? Entrava na curva, olhava para trás e vinha aquela composição grande, sabe? Os passageiros tudo na janela. Tinha gente que falava, oh, mas toda a curva você tem que olhar para trás e ficar namorando aqueles passageiros, né? Eu falei, ih, como é que engana, ó? Falar uma dessa para mim antes fosse. Mas o maquinista tinha mesmo que olhar para trás. Viu? E era necessário nas curvas, mas ele estava olhando, não era passageiro, eram os truques dos carros em cima da linha. Porque muitas vezes, com as aplicações de freio, existe o desgaste daquela corrente que suspende o travessão do freio no truque, em frente à roda, conforme o caso, ou por dentro do truque. Um para cá, outro para lá. Pois muito bem, pode acontecer, rebentar aquela correntinha, então o que acontece? O travessão do freio cai e a sapata cai por dentro do trilho. O trem andando, ela começa a jogar as pedras para fora. O maquinista, percebendo aquilo, ele já sabe o que está acontecendo. Ele para o trem para ir lá aplicar o recurso dele. Então, por isso que a gente olha a composição, em toda a curva tem que olhar para trás, prestar atenção no comportamento dos vagões, dos carros passageiros, tudo isso. Depois que nós fizemos a opção para ele trabalhar, todo ano nós tínhamos que fazer psicoteca e exame de saúde. Fazia os risquinhos, desenho, depois tinha a entrevista, né? De início, eu fui tomar posse na rede ferroviária dia 9 de maio de 1973 como trabalhador da via permanente. Mas a nossa juventude, infelizmente, ela acostumou ver o trem, ver o apito do trem, sabe que o trem carrega turista e nada além disso. Não busca saber, ou não busca nem sequer pesquisar o que está por trás desse trenzinho. Por que o trenzinho chegou até nós do jeito que chegou, como ele chegou, quem nos deixou esse trenzinho, porque ele não caiu do céu. Alguém construiu isso. Bom, em Minas ela entra em território mineiro no final da década de 1860 e início da década de 1880. É a estrada de ferro Dom Pedro II, que depois virou Central do Brasil. Ela é uma ferrovia do café, vamos dizer assim. Desde o início, ela sai do Rio de Janeiro, chega no estado do Rio, ela se divide um caminho para Minas e um caminho para São Paulo, atravessando o Vale do Paraíba. E a região, ambas as regiões, tanto o Vale do Paraíba quanto a Zona da Mata de Mineira, são regiões de grande produção de café. Mas não só o café motiva as ferrovias como um todo em Minas. Por exemplo, a oeste de Minas aqui não era uma região de produção de café. Era uma região de comércio, de abastecimento interno, de gêneros alimentícios. Né? Aqui em São João del Rei era um posto era um posto intermediário de comércio de materiais, de gado e mantimentos que eram produzidos para o oeste afora, oeste de Minas afora, eram intermediados por negociantes de São João que se juntaram e fundaram a ferrovia, buscando escoar para o Rio de Janeiro. Esse comércio é secular, né, entre São João del Rei e o Rio de Janeiro, principalmente depois da vinda da família real portuguesa no início do século XIX para o Rio de Janeiro. Essa região aqui cresceu na base do abastecimento à capital, a então capital do Império, Rio de Janeiro.
apito sanfonado. Locomotivo do Nhonhu, né? Morava aqui na rua, Paulo Freitas.